na minha cara, gente. Ai, não mandei, né, gente? A pessoa viciar com live. Hoje é a minha terceira live. E eu já tô acostumada, né, a fazer sessões. Ficar 1 hora com o paciente. Então agora minhas sessões são assim, em público. Ei, Jojo, tudo bem? Ei, Natália, vamos lá, meu bem, para mais uma live delícia? Estou aqui prontinha para responder o que vocês quiserem. Se eu não souber, eu pesquiso, a gente faz uma nova live, né? A gente está sempre vivendo e aprendendo. Vamos aguardar a Natália entrar. Ah, lá, a Natália até pensou em cancelar, de jeito nenhum. Não cancelo de jeito nenhum. Estou empolgadíssima. Gente, teve live sobre constelação familiar, agora com a Vivi, ela até entrou aí agora. Entre no Instagram dela. Teve com o palhaço do Sou Alegria, que foi também incrível. Outra, minha filha, agora tô assim. Agora é com a Natália, nós vamos falar sobre trabalho na quarentena, dentro de casa, como organizar aí filho, marido, momentos nossos, né, de autocuidado. E amanhã nós teremos live com uma nutricionista. Nós vamos falar sobre nutrição comportamental. Natália, eu aprendi a chamar a pessoa. Olha que beleza. Fazer uma transmissão ao vivo com Azul Cereja. Ensina um monte de coisa de story, viu, gente? Vivo aprendendo as coisas de tecnologia com ela. Vou aguardar ela entrar. Ai, Gigi, assiste mesmo e façam perguntas, viu, gente? A live foi maravilhosa. Tava aqui esperando você me chamar. Minha filha, eu nem sabia que tinha isso. Minha amiga outro dia que falou comigo que eu tinha que chamar. Eu acho que quando a gente entra, eu não consigo pedir permissão. Eu não sei também, eu preciso aprender. Às vezes até consegue, mas não sei. A gente vai aprendendo. Mas tô firme e forte pra poder fazer a live. Menina, eu falei assim, vamos ver se ela vai dar conta, porque é a terceira de hoje. Se eu desmaiar aqui, a gente faz outro dia. Tranquilo. Seu sobrenome agora é live, né? Vocês estão conseguindo me ver direitinho? Porque a minha internet hoje tá muito ruim e eu tô no 3G. Eu tô com 4G, né? Se o pessoal não estiver conseguindo, vocês me falam. Não, mas ontem, a que eu fiz, eu fiquei toda embaçada a live inteira. Eu até gravei, vai pro YouTube, também vai pro Spotify, mas assim, ninguém vai ver nada meu. Toda embaçada. Não tem problema não, mas tá dando pra escutar. Então eu já percebi que a internet tá assim. O que importa é isso. Ô Lilian, só rapidinho antes da gente começar, eu tive um retorno muito positivo da nossa última live, a gente conversou sobre isso um pouquinho, né? Mas passando pro pessoal aí, apesar de ter sido uma live assim, que a gente foi um bate-papo, né, Lilian? A gente não programou, a gente, nada, como você diz, é uma conversa terapêutica, né? Então, eu acho que as pessoas se identificaram muito com isso e a gente vê essa carência mesmo que a gente tem de conversar, né? De conversar sobre os nossos problemas, de conversar sobre os nossos conflitos, até em se abrir, né, para outra pessoa, para outras pessoas, exatamente, né? E eu já faço terapia há um tempo, então para mim é uma coisa tranquila. A Lili até falou assim, se você quiser trazer exemplos, né, Natália? Se você não quiser se expor, você pode, né, colocar como se fosse um caso. Eu falei, não, vamos bater o nosso papo. E as pessoas se identificaram muito com isso. E
te elogiaram bastante, assim, na sua clareza, na sua forma de lidar com as questões, na sua tranquilidade, porque, gente, a Lilian tem uma pituquinha de menos de 2 anos em casa e tá aí fazendo live. Ela deu uma mamadinha agora, porque eu amamento até hoje, e vim pra cá correndo. Ela fica batendo na porta. Você amamenta até hoje? Nossa até hoje. Senhora. O Miguelzinho fica... Eu tô em frente ao celular com o fone, aí o Miguel fala assim, mamãe, você tá fazendo live? Você pode falar? Eu falo, não, meu filho, mamãe pode falar. Já tá desse jeito. Ai. O Davi amamentou até 1 ano e 8 meses, e a Estela tá amamentando até hoje. Ela tá com 1 ano e meio. E aí vamos ver. Aí vamos ver até a hora que ela quiser, ou então ter leite. Mas eu gosto, é prazeroso. É isso que eu falo, assim. Você tem que ver o que você tolera, o que você gosta e não criar culpa com nada disso, né? Eu tava assistindo uma live até um pouco antes de você entrar na sua, e elas estavam falando justamente sobre isso, porque hoje tem muitas regras, muitos limites, até tanto para criação de filhos, para tudo, né? Para relacionamentos. E elas estavam falando justamente isso, das pessoas que conseguem amamentar, que não conseguem. Uma falando que amamentou o filho dela até quase 3 anos de idade, a outra falou assim, olha, eu agradeci por ter chegado aos 6 meses, né? Ela não tinha prazer naquilo, então ela achou que fosse a melhor coisa encerrar para mim. E assim também em tudo que a gente vive, né, Lilian? Hoje trazendo um pouquinho para o que a gente vai falar, né, na nossa live. Eu acho que essas lives são muito boas nesse sentido, porque a gente tá saindo daquela coisa de foto, né? Todo mundo perfeito, lindo, maravilhoso aqui, para conversas com pessoas que você se identifica, mas que tem uma história diferente da sua, só que serve de exemplo para acalmar, né, algumas pessoas ali. Então, uma que amamentou 3 anos, outra que custou chegar a 6 meses, estão ali conversando, passando a experiência e trazendo calma, né, para as mães que estão aí, às vezes, seguindo um monte de regra, e já é um momento muito difícil da vida, e ainda tem que seguir regra, sabe, assim, né, então... É o mundo perfeito do Instagram, né, que a gente comenta, que a gente tenta se encaixar em alguns padrões que não condizem, às vezes, com a nossa realidade, ou com o nosso momento, né, às vezes a gente não tá naquele momento, né, de você quer parecer o outro, mas você não consegue, né? Nem tudo a gente pode querer abraçar, né? Você tem que ir no seu ritmo, né, Natália? Às vezes pode ser que hoje você não consiga se encaixar naquele ali que você deseja, que você está desenvolvendo, está ali aprendendo a ser mãe, está aprendendo a conhecer o seu corpo, né, seu novo corpo, depois de passar por uma gestação. Mas quem sabe ano que vem você consegue fazer as coisas que você não conseguiu esse ano. Mas às vezes a nossa vontade de fazer tudo e ser perfeito, a gente esquece que pode esperar o tempo, né? Cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu processo, e você pode não conquistar agora, né, aquilo que você deseja, mas pode conquistar ano que vem, quando as coisas estiverem um pouco mais calmas. E as pessoas ficam cobrando demais, né? Mas eu acho que essa vida perfeita gera uma ansiedade, né? Nossa Senhora, esse almejar a vida perfeita, ela gera uma ansiedade. Quando eu estava lendo um pouco sobre o tema que a gente se propôs a trazer hoje, né, que foi até sugerido na nossa última live sobre relacionamento familiar, muito se falava disso, mas só eu que achava que eu não tinha uma família perfeita, né? Por que a minha família não é perfeita, né? A gente vê muitas fotos, assim, de mulheres sorrindo, mulheres postando, né? Eu tô trazendo para a realidade da mulher, porque a gente tem, acho que das 11 pessoas que estão aqui, a maioria são mulheres, né? E quando você vai ver, é uma mulher que dentro de casa ela não é feliz, ela, né, precisa... A minha psicóloga uma vez falou comigo, eu levei para ela um caso que eu falei assim, olha, fulana acorda todo dia bem, fulana posta que ela está linda, maravilhosa, que ela está feliz, e eu não tô, por que eu não consigo ser igual? Por que eu acordo eu tenho algum problema? Né? Eu tenho algum problema? Ela falou comigo assim, não, Natália, às vezes as pessoas, quanto mais postam sobre a vida perfeita, mais imperfeita é. E aí eu comecei a refletir sobre aquilo, né? Às vezes a gente quer tanto uma coisa que a gente não tem, né? E a gente
gente vive aquela realidade ali fantasiosa, né, do Instagram. Que não é né? sua, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a rede social. E o que você falou de trazer isso para a realidade é muito bacana, né? Porque a gente, acho que foi por isso que a nossa live fez tanto sucesso. A gente não teve, o meu Instagram ainda é muito pequeno, não tem um alcance muito grande de pessoas. Né? Mas é o que a gente se propôs, né, Línia? Se a gente conseguir tocar uma pessoa que seja, Exato. né? Exato. Eu acho que a gente conseguir tocar uma pessoa já é muito. Né? Uma pessoa já é muito. A gente conseguir plantar a sementinha em uma pessoa, ela planta em mais uma, que planta em mais uma, sabe? A gente está fazendo bem. Às vezes, uma palavra que a gente diz é aquilo que a pessoa está precisando ouvir no dia e eu vou mudar completamente, né, o rumo do dia dela, né? Do dia ou da vida. Por isso que ou da vida. Também, né? Também. A gente, hoje, a gente não sabe o impacto, né? A gente sabe, mas tem hora que a gente não tem consciência do impacto que as nossas atitudes, as nossas palavras podem ter na vida das pessoas. Tanto para o bem quanto para o mal. Pro mal, exatamente. Né? Exatamente. Então, por isso que a gente resolveu hoje falar um pouquinho de família, né, Lilian? Eu só vou dar um exemplo desse impacto. Ontem eu estava fazendo live com uma professora e eu lembrei de uma paciente minha que ela falou, ela viveu uma situação muito complicada na infância, na adolescência, e ela estava pensando assim, desistir da vida e tudo mais, e eu e uma professora falou com ela, a professora não sabia o que ela estava vivendo, ela estava meio triste, a professora falou com ela, falou, olha, eu te acho muito inteligente, muito capaz, eu acredito em você. Elogiou, né? Fez uns elogios para ela. E aí ela fala comigo, Lília, eu não esqueço disso até hoje, foi na minha adolescência que aconteceu isso. Ela transformou a minha vida, porque eu achava que eu não era importante para ninguém. E essa professora, com a fala dela, me tirou a ideia de fazer outras coisas, né, que poderiam prejudicar a minha vida. A fala dela de demonstrar para mim que eu sou importante para ela, que ela acredita em mim, transformou a minha história. Então, às vezes, a professora não tem nem ideia, né, do impacto daquela simples fala. Né? Às vezes a gente fala assim, gente, elogia. Né? Você se elogia, você elogia o outro, a pessoa fala, não sei, não lembro. Parecem coisas muito simples, mas que causam impacto na vida do outro e na própria vida que ninguém imagina, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o tal do sincericídio, né? Que assim, autêntico, eu acho que eu falo a verdade. Dane-se tudo. Não é bem por aí, né? Eu acho que a gente tem formas e formas de falar, formas e formas de tratar as situações. Uhum. E até em casa mesmo, né, Lilian? No relacionamento com o marido, com o filho. Acho que depois a gente pode falar um pouquinho em outra live sobre essa questão de crenças limitantes que às vezes colocam na gente, né? E que nos impede nos impede de subir os degraus que a gente precisa, porque às vezes a gente se acha incapaz, né? Sempre. Isso, por mais que as pessoas falem, não é. Se você tem essa crença que já foi registrada lá na infância, na adolescência, então você precisa fazer um trabalho mais profundo do que só ler livro, né, escutar aqui uma live. Aí a gente precisa realmente fazer um trabalho mais profundo. Por isso que às vezes uma live só disso seria bem interessante, porque tem muita coisa para falar. É crença de dinheiro, é crença de casamento, é crença de beleza, é crença de corpo perfeito. Nossa Senhora, assunto. A gente pode fazer um calendário para o ano, então, hein, Lili? Pode. Porque a gente tem assunto, então, né? Inclusive, pode até começar a perguntar do seu, porque senão a gente rende aqui do que você me mandou. Não, vamos lá. Eu nem anotei o que você tinha anotado aí no seu caderno, né? Eu fui lendo um pouco sobre esse tema, né, que propuseram pra gente trazer, né, sobre... Deixa eu te cortar 2 minutinhos. Sim. Tô rindo aqui, porque eu vou fazer live com uma amiga minha, Valéria, e aí quando eu convidei ela, nossa, pelo amor de Deus, eu tenho vergonha, não dá, eu tô sem ideia, Natália. Eu tô sem ideia, isso deve ter sido meio-dia. Ela me mandou mensagem de ideia até 10 horas da noite. Eu falei, você falou que estava sem ideia. Tava sem ideia. A gente foi começando a falar que puxou para uma outra coisa, que puxou para uma outra. Então tem muita Mas é o que eu te falei hoje. Conversar com você flui, né? Então, assim, eu gosto muito, por isso que é um bate-papo terapêutico mesmo, que a gente não precisa ter aquele preparo maravilhoso para sentar e falar. É uma conversa mesmo. Por isso que eu acho que as pessoas gostaram tanto da
gente vai tratando ao longo, né, mais perguntas, Lilian, relacionadas a relacionamento mesmo, familiar. Nem tanto trabalho, família, né, ou quarentena, mas aí a gente vai colocando aí no meio. Eu li uma reportagem, eu tô com minha colinha aqui, eu vou ler para vocês. Estava assim, ó, laços colocados à prova. Achei bem pesado, olha. O isolamento das famílias em casa, imposto pelo novo coronavírus, obriga que todos redescubram novas formas de se relacionar e conviver. Tudo fica mais intenso e desafiador. Achei muito pesado essa reportagem, assim, o título dessa reportagem. Mas eles precisam desse título, né? Para chamar atenção. Por isso, deve ter sido por isso que eu entrei, né? Mas eu vejo hoje como se a sociedade colocasse a família, o relacionamento familiar, a criação dos filhos, o relacionamento marido e mulher como uma coisa pesada. Olha só, a cultura, o que faz? Sabe, a criação dos filhos, né? Aquela coisa assim, aquele peso no ombro, né? A gente... Queria que você falasse um pouquinho disso pra gente, assim, até mesmo o que você vê nos consultórios. É a nossa cultura de achar que casamento é uma coisa ruim, né, difícil. Então, desde nova, a menina quer casar. E aí, na hora que as pessoas falam de casamento, normalmente a menina, viu, gente? Os homens falem aí o que vocês veem aí da realidade de vocês. Mas eu vejo, né, por exemplo, tenho primos que quando começavam a namorar, os amigos ficavam invocados, né? Eu lembro de gente falando, não vai namorar, não vai casar, não sei o quê. Parece que a vida acabou. Perdeu o playboy, né? Exatamente. Game over, né? Não tem a camisa que o pessoal coloca? Então a gente já entra para essa nova fase da nossa vida com aquela cultura, com aquela crença, né, de que é ruim. E aí a gente já entra cheio de obrigação. Então, o inconsciente manda muito, né? Então a gente faz terapia, vê aí palestras, né, de comunicação, de bons relacionamentos, mas inconscientemente, na hora que a gente vai conviver, a gente vem com aquela história antiga de que casamento é ruim. Então, tudo que a sua esposa fala, tudo que seu marido fala, já tem um peso lá atrás, né, de sensações ruins. Então, normalmente, a gente transforma o casamento numa coisa pesada. Ele não deveria ser. Sabe por que não deveria ser? Porque estar com alguém é muito bom. Eu não sei se você fez uma live com uma doutora do sono, eu não pude assistir, depois eu quero assistir. Ela foi a Eliana, tá gravada. Eu não sei o que ela fala sobre colo, sobre dormir com a criança. A gente fica sempre forçando a criança a dormir sozinha, mas o mais gostoso do casamento é dormir junto. Não, às vezes nem dormir, às vezes a pessoa ronca e tudo mais, mas é muito gostoso o calor, o abraço, né? Combina aí, na hora que roncar, a gente vê como é que faz, trata esse ronco aí, mas é muito gostoso estar junto. É muito gostoso dormir junto, é muito gostoso abraçar, é muito gostoso ter alguém para contar, para conversar. Por que o casamento é ruim? Por que é tão ruim assim se ele vai te dar o maior presente do mundo, que é seu filho? Quem não quer ter filho, tem ali aquele companheiro para a vida, para falar sobre sonhos, para falar sobre dinheiro, mas desde que a gente é novinho, né? Desde que a gente começa a falar de casamento, todo mundo fala que é ruim, você já fala, na hora que a pessoa fala uma coisa que você não gosta, você já fala, ai, nossa, bem que me falar que casamento é ruim mesmo. Né? Então você nem aprofunda na coisa boa que era estar junto. Né? Por que você casou? Porque você teve um momento maravilhoso de namoro com a pessoa. E por que na hora do casamento tem muita gente que separa em 1 ano de casado? O que a gente tem mais visto hoje é isso, né? As pessoas se separando muito rapidamente, né? É igual quando um ator e uma atriz casam, a gente pensa, daqui a pouco tá separando. Porque realmente, eu vi uma reportagem há muito tempo atrás falando justamente sobre isso. É como se fosse um objeto de vidro que antigamente quebrava-se e colava-se. Hoje é tão fácil, né, que quebra-se e joga fora. Né? Porque os desafios são muito grandes. São muito grandes. Eu brinco que quando eu casei, eu falo assim, gente, vocês não me falaram que isso era difícil desse jeito, não. Eu achei que eu ia nadar de braçada no mar de rosas.
Mas, Lilian, a toalha molhada em cima da cama é um saco, né? A gente tem que falar toda vez. Aqui em casa é uma eterna briga por causa... Eu sempre dou esse exemplo. A minha sogra tá aí, ela sabe disso, ela que me ajudou a curar esse mal. Esse mal. Como que foi a cura? É um mal. Conta aí que vai todo... Então, essa cura também. uma coisa que eu brigo muito com o Daniel aqui em casa... Aí, ó, minhas cunhadas estão rindo. A Jaqueline, a Natália... Elas já sabem. Uma coisa que eu brigo muito com ele aqui em casa é que a minha pia do banheiro é minúscula. E ele parece que nada. Ele parece um pato nadando para lavar a mão. Ele respinga tudo, tudo. E eu sofria muito com isso. E quando a minha sogra vem pra cá, coitada, ela vê meu sofrimento. Aí a última vez que ela veio, ela falou assim comigo: ô, minha filha, por que você não compra um rodinho de pia, né? Porque aí fica mais fácil, né? Fica brigando com ele? Sabe a sogra. E outra, pra eu não sofrer, né? Porque ela via, coitada, que eu sofria com a pia. Quando você briga, você sofre, você passa mal. Tadinho do Daniel. Não é tadinho do Daniel, não, gente. Tadinho de mim. Tem os defensores do Daniel e tem defensor seu, tá? Que eu já vi falando que você vai pro céu de escada rolante e tal. Tem isso mesmo. Então, assim, é difícil, é muito difícil. É uma coisa boba, mas é uma coisa que me incomodava profundamente desde que nós casamos. E nós fizemos 8 anos de casado anteontem. Então, há 8 anos, isso me incomoda. Então, tá lá, o rodinho foi o que conseguiu me melhorar um pouco. Então, às vezes, uma atitude simples, um ajuste simples ali na rotina, né? A gente consegue melhorar isso aí. Tem as duas coisas. Aquela coisa de eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Aquela pessoa que quer casar e não quer mudar de jeito nenhum. E tem aquela coisa de você querer mudar muito o outro. Então, a gente precisa trabalhar as duas questões. Então, os dois sentarem, conversarem o que é tolerável e o que não é. Porque essa conversa que eu tive com a professora foi excelente, porque a gente está falando de uma nova norma para a educação e que a gente não aprendeu. Então, os professores estão tendo alguma dificuldade porque a gente não foi apresentado para nossas emoções. Então, a gente cresceu, né, aprendendo conteúdo, mas não sabendo lidar com a emoção. E uma das coisas de lidar com a emoção é ter autoconhecimento e empatia. A gente não aprendeu isso. Então, era assim, o menino pega um lápis do colega, a professora fala, tá errado, não sei o que, devolve, pede desculpa. Não pergunta, não quer saber, não quer mediar aquele conflito ali. Então, a gente aprendeu a não aprender a conviver, né? Então, o que acontece? Você tem uma história de vida com suas manias, com seus costumes, com seus valores. Então, para você, a casa tem que estar bem arrumada. Você falou na última live que iria lavar vasilha toda hora porque não aguenta pia suja, né? E aí ele tem outro costume, né? Provavelmente a mãe que fazia as coisas, você viu? Ela te deu a sugestão do rodinho, né? Então, a mãe fazia as coisas e tudo mais. Então, quando casa, não tem que ser só do seu jeito e nem só do jeito dele, senão a casa fica imunda ou a casa, você não pode nem pisar no chão, né? Aqui tá a Natália, aqui tá o Daniel. Então, a gente tem que ter um equilíbrio disso tudo, né? Porque senão você vai ficar brigando a vida inteira, você vai passar mal, você vai ficar doente, porque ele tem, no mínimo, 30 anos que ele faz isso. Então, como que você pede para uma pessoa que tem 30 anos aquele hábito que ele nem pensa nele, para ele mudar em 1 ano, 2, tem 8 de casado com ele. Mas 8 ainda é pouco, dos 30 que ele viveu sujando a pia. Então, ou vocês entram num acordo, num consenso aí, ou você vai passar mal mesmo de tanto brigar. Quando eu falo que você passa mal, é que quando você briga, tem uma emoção negativa ali. Então, o que a gente precisa aprender, né, quando casa? É sentar e conversar. Hoje em dia, eu estou indicando para meus pacientes fazerem um caderno do casal. Né? O que eu gosto em você, né? Porque acaba que a gente mais xinga a outra pessoa do que aprende a conviver. Elogia. Então, do que elogia também, né? Elogia, então, nem se fala, né? Porque você só vai falar da crítica, aí já brigou, já dormiu, não elogiou, né? Então, a gente precisa trabalhar essa emoção, aprender a conviver. Por que esse artigo aí, essa reportagem, chamou tanto a sua atenção? Porque quando os laços são colocados à prova,
a gente questiona, fala assim, não, mas por quê? Né? Por que os laços são colocados à prova se eles estão tendo que conviver? E sempre morou na mesma casa, porque eles estão tendo que aprender a falar mais, né? E quando fala brigando, aquele laço fica à prova mesmo. Se você aprendeu a se relacionar o tempo inteiro brigando, o laço fica à prova nessa quarentena, porque são 24 horas juntos. Né? Um trabalhando no quarto, outro no outro, o menino brincando aqui, fazendo bagunça. E antes não, ficava longe, aí dava um tempo de descansar, acalmar aquela emoção da raiva e encontrar tá razoavelmente bem. Mas hoje não tem esse tempo, porque você brigou com ele ali por causa do negócio da pia, aí ele faz uma outra coisa no quarto ali, seu menino faz uma outra coisa, qual que é o momento que você tem para respirar? Por isso que a gente falou dessa organização no ambiente, né? A gente também tem muita mania, eu falo por mim, né? Assim, acredito que muitas sejam assim também. A gente só enxerga o nosso lado, né, Lilian? Em qualquer situação, não só dentro de casa, né? Eu, por exemplo, eu sempre fui muito bagunceira, assim, desorganizada. Apesar de ficar inquieta com a louça para lavar, a pia do banheiro ensopada, eu sou assim, abrir meu guarda-roupa, cair em cima de mim, aquele monte de roupa. Então, e ele sempre muito organizado. E ele sempre muito organizado. Olha, então, assim, o equilíbrio. Com certeza absoluta, eu sei que isso incomodava ele, eu tenho um lado que incomoda também, mas é difícil a gente se abrir para isso, né? E enxergar com humildade, falar, realmente eu preciso melhorar isso. Não é difícil? Eu acho muito difícil. E às vezes, eu acho que muitos dos conflitos familiares vêm disso aí. Né? De não se enxergar, não enxergar a sua responsabilidade naquele conflito, naquele problema que existe ali, né? E o que você acha daquela famosa frase, né? Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Você falou um pouco Você falou um pouco da gente não saber falar, né? Não saber expressar o que a gente está sentindo. Então, assim, eu nunca fui muito a favor dessa frase, porque eu acho que, às vezes, também a gente está reprimindo algumas coisas ali, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tudo tem que ter bom senso. Eu acho ela maravilhosa no sentido de respirar, não brigar naquela hora, porque na hora a pessoa já está com os nervos à flor da pele, e depois conversar, porque senão você vira saco de pancada, né? Então, assim, a pessoa vai fazendo, e ela vai tendo razão sempre, e você vai ficando ali. É melhor ser feliz do que ter razão, então você se cala, e a outra pessoa está tendo razão sempre, né? Então, isso não é legal. Você ficar sempre no lugar ali de submissão, né? De aceitar calado para não ter que discutir. Não, a discussão é essencial. Agora, você precisa, sim, ter um bom senso de encontrar o momento certo para discutir. Porque o que acontece numa briga, né? Você deve ver isso aí, todo mundo vive, eu vivo, todo mundo vive, né? Quando tem uma briga, eu quero falar e quero ser ouvida, mas eu não quero ouvir nada, não. Porque na hora que ele fala, eu já rebato, e aí ele também quer falar e quer ser ouvido, mas ele não está ouvindo absolutamente nada do que eu falo. Então, é necessário, naquele momento, não discutir, porque ninguém vai ouvir nada, não vai ter produção. E o que ouvir, vai ouvir de uma forma negativa, né, deturpada da situação, e vai ficar pior. Então, vocês podem, sim, depois conversar, né, ter uma conversa, porque além de não escutar, vai dependendo que começa um a ofender o outro. Se ainda continua na discussão, aí já parte para ofensa. Gente, não tem condição. Aí por isso que eu falo assim, é melhor ser feliz do que ter razão, porque aí você já está aqui passando mal, desmaiando, né? Vamos pro excesso. Você já está aqui desmaiando de ódio e descabelado e ele não me escuta, você vai passar mal. Então é melhor respirar, né? Deixa eu manter a minha serenidade, a minha felicidade aqui, vamos deixar ele falar e depois a gente vai conversar, né? Porque precisa sim conversar sobre aquilo ali. Se chegou nesse nível de discussão, precisa conversar. Só que em outro momento. Uma coisa que eu vejo também, às vezes a gente implica, né, o que a gente tem falado, implica com coisas muito pequenas. Eu sou uma pessoa que, assim, eu tenho um estupinzinho desse tamanhozinho. Eu tenho tentado melhorar, evoluir nesse lado. Depois que eu fui mãe, a minha paciência aumentou um
esqueceu de te descer o frango? Eu falei pra você descer o frango da geladeira, você não desceu o frango? Tipo assim, coisas pequenas, né? Que a gente... então, esse respirar, eu tenho visto que é muito importante, principalmente para mim, porque às vezes, o deixar para conversar mais tarde, às vezes eu nem converso, porque eu consigo ver que eu estava errada. Que eu, às vezes, exagerei, sabe como? Então, e aí, o que é melhor? Você consegue chegar e pedir desculpa ou falar assim que acho que eu exagerei, mas não gostei ainda disso e disso e disso. Você me desculpa. Então, eu consigo. Eu consigo, às vezes meio travada, né? Tipo assim, exagerei. Desculpa. Né? A pessoa nem... que ele não assista essa live depois. Não, mas brincadeiras à parte, eu tô falando isso porque a gente é uma coisa que a gente até brinca aqui em casa, que pedir desculpa não é fácil, não, gente. Não. Né? Qualquer um que falar que é fácil pedir desculpa, não é fácil, não. Né? Às vezes a gente pedir desculpa porque, eu exagerei, que ele tinha que ter descido o frango, até a gente fica até vexatório, né? A gente fica com vergonha da nossa atitude. Pedir desculpa, elogiar, né? São atitudes simplérrimas, mas a gente tem uma dificuldade imensa. É como se a gente estivesse abaixo do outro, né? O nosso orgulho é tão grande que não deixa a gente fazer isso. Né? Você tá dando um exemplo seu. Eu sou uma pessoa extremamente nervosa. Eu já tive paciente falando assim, nossa, que sorte do Davi ter você. Pois é. Que sorte do Davi ter você, né? Eu falei, não, tadinho, ele é o menino que eu mais brigo. Eu preciso fazer um trabalho, eu e ele. Né? Então, eu preciso entender que ele não é produto da minha profissão. Né? Eu não preciso ter o filho perfeito, eu não preciso ter aquele filho ali que é a propaganda da psicóloga Lília. Então, às vezes, eu sufoco ele exigindo uma perfeição que nem eu tenho. Então, eu preciso sempre estar trabalhando isso. Por que eu falo que as pessoas precisam tratar o psicólogo de uma forma mais igual? Porque o psicólogo, ele só é psicólogo porque ele teve problemas para resolver e quis entender e quis estudar psicologia. Eu lembro no primeiro dia de aula, a professora fez uma dinâmica e perguntou, né? Por que a pessoa estava fazendo psicologia. Alguns falaram que passaram por processo de psicoterapia e gostaram e começaram a fazer, e outros não fizeram terapia, mas queriam entender a família, queriam entender a relação do pai, né? E aí acontece assim, algumas aulas a professora fala assim, porque as pessoas são assim, assim, assado, tem esquizofrenia, aí você começa a achar que você tem tudo. Então o psicólogo, gente, ele está sujeito aos mesmos problemas que vocês. Né? Por isso que a gente, só que a gente estuda além, né, do que vocês estudam, cada um estuda a sua área, mas a gente tem uma noção de conhecimento, mas as nossas emoções, se a gente não souber trabalhar, não adianta conhecimento nenhum. Então, por isso que a gente precisa sim ter momento pra gente, ter momento de autocuidado, fazer terapia sim, né? O psicólogo precisa. Então, você já evoluiu em muitas áreas, né, da sua vida, no seu comportamento com seu filho, com seu marido, mas a gente precisa sempre evoluir, porque as nossas emoções, elas nos prejudicam em algum momento quando a gente não tem controle delas. Não é a razão. Né? Quando você sabe assim, eu sei tudo disso, mas chega na hora H eu não consigo me controlar. É porque a sua emoção fala mais alta. Então, você precisa sim trabalhar a sua emoção. Né? Só voltando um pouco, pode falar. Não, pode falar, depois a gente dá continuidade. Eu queria só voltar no que você falou sobre, a gente pensa muito na gente, que é o que mais dificulta os casamentos, os relacionamentos, porque você falou, né? Eu não gosto da pia assim, eu não gosto do que ele faz ali, sujar na pia, eu não gosto de pia suja na cozinha. Você falou o tempo inteiro em você, né? E aí você não falou dele. Pois é, mas em compensação, ele não gosta disso e disso, ele não gosta daquilo outro, então a gente tem esse costume de querer, é como se o mundo girasse em torno do nosso umbigo, né? Então é como se a gente quisesse que tudo fosse de acordo com a gente,
que o outro não entende, né, o nosso pensamento, nosso sentimento. Minha mãe falava uma coisa assim que eu achava bem interessante, que ela falava assim, eu não vou falar com o fulano não, porque o fulano tá careca de saber. Eu falei, tá careca de saber o quê? Tá careca de saber o que eu penso, o que eu acho disso? Ué, quem disse isso? Você tem uma bola de cristal? Né? Então a gente acha que o outro tenha a mesma visão do mundo que a gente, porque é óbvio pra mim. A gente acha que é óbvio pro outro. Então eu não vou nem falar, porque não é possível que o Daniel não percebeu que eu detesto isso. Eu já falei com ele 1000 vezes. Mas na hora que ele tá lavando ali a mão, escovando o dente, ele tá pensando no trabalho, pensando em um monte de coisa. Ele tá preocupado com pia. Entendeu? Aí, no mínimo, ele fala, meu Deus do céu, aí, ó, tá vendo? É ela que tem obsessão por isso aqui. Então, assim, ó, eu preocupo com isso, mas ele é uma pessoa organizada, ele preocupa com isso. Mas não, a gente fica tentando adequar, né, o mundo do outro no nosso. E a gente esquece que o outro tem o mundo dele também, né? É um balanço, né, Lilian, que a gente tem que fazer ali, porque eu sempre vejo isso. A gente eu me pego nas coisas muito pequenas, e aquilo que você falou, às vezes a gente esquece de ver o que a outra pessoa, né, tá fazendo tão maior, né? Outro dia eu virei para ele e falei assim, e foi muito bom. Eu falei para ele assim, falei, nossa, você é um excelente pai. Você é um pai maravilhoso. Que lindo! Ele foi emocionado. Sabe? E assim, a pessoa toma até um tipo, obrigada, tipo assim, sabe? Sim, né? Tá Mas a gente precisa, né, dar esse carinho também pro outro. É um pouco do que você falou na live anterior, é o dar e receber, né? Com equilíbrio. Com equilíbrio. Então, assim, não é fácil, conviver não é fácil, mas a gente também tem que se colocar na nossa posição ali, né? De que a gente também tá errado às vezes, né? Isso que você falou, da pessoa não enxergar o mundo como a gente enxerga, isso aí nossa, é a pura verdade, porque cada um teve uma criação diferente, né? Ele tem coisas maravilhosas que eu não tenho. Eu tenho coisas maravilhosas que ele não tem, assim, né? Não tô me gabando, não. Mas assim, tem que se gabar mesmo, né? Todo mundo tem a sua importância, né? Todo mundo é especial, né? Só que então eu acho que esse aprendizado mesmo, sabe? O processo o processo de tudo ele é difícil, né, Lilian? O processo de tudo ele é doloroso, mesmo que seja uma coisa pequenininha, uma coisa boba, eu sinto isso. O processo ele é doloroso, né? Você tá ali mexendo em muitas coisas, né? É doloroso por causa da nossa cultura. Eu vou dar vou falar duas coisas aqui, e um é exercício para vocês fazerem, um exercício bem, bem bacana. Além de exercício de autoconhecimento, vou falar para o casal, já que vocês querem mais em relação a casal. Mas nós estamos numa cultura, e aí eu fiquei muito feliz com a live de ontem, porque vai ser inserido uma outra cultura aí na nossa vida, de trabalhar a emoção na escola. Então a gente já começa desde pequeno, isso vai ajudar muito as pessoas nos relacionamentos. Mas a gente sabe desde pequena pontuar o erro do outro, né? Então, o seu apelido não é ô menina do cabelo lindo, né? Vai falar alguma coisa, ô nervosinha, né? Então, seu apelido vai ser alguma coisa que é negativa. Você tem habilidade em esporte, matemática e tal, mas não tem habilidade em português. O que eles vão chamar seu pai para falar, né? Sua mãe na escola? Vai falar que ela está com dificuldade em português, coloca ela numa aula de reforço, mas e o que ela tem de bom, né? E a habilidade que ela tem? A gente não foi trabalhado com isso. Tanto que quando eu perguntava, eu dei aula numa época, e aí eu perguntava para meus alunos assim, aponta aqui 10 qualidades e 10 defeitos, entre aspas, coisas que você pode trabalhar. Eles conseguiam colocar 3 qualidades e defeitos, assim, de monte, né? E aí eles falavam assim comigo, professora, eu queria até saber o que a gente responde numa entrevista de emprego sobre a nossa qualidade. Eu falei, mas gente, a qualidade é sua, não é da entrevista de emprego. As pessoas não são condicionadas, elas não aprendem a ver o que elas têm de bom, mas o tempo inteiro elas aprendem a ver o que ela tem de ruim. Então, você casa fazendo a mesma coisa. Seu marido tem coisas maravilhosas, mas você aponta o quê? A pia, né? Na hora que você elogia
elogia, ele até assusta, porque nem na escola às vezes é elogiado. Hoje em dia até elogia mais. Mas na escola o tempo inteiro é o problema, né? Qual que é o aluno mais conhecido da sala? É aquele que dá problema, né? Aí tem o CDF, aquela pessoa que sabe tudo e tal. O que o pessoal faz? Zoa, né? Ah lá, o CDF, ah lá, ó, fresca, não sei o quê. Então, a qualidade, ela às vezes é até mal vista ou negligenciada, né? Pra gente pontuar os defeitos. Então, você se relaciona com as pessoas pontuando os defeitos. Você fala do mundo o tempo inteiro falando dos defeitos. Você fala do seu marido, dos defeitos. Do seu filho, às vezes, os defeitos. Então, a pessoa me procura, ele, pelo amor de Deus, meu filho, ele não consegue comer. Aí, o que ele consegue? Ah, ele consegue isso, consegue aquilo. A pessoa não sabe. Então, é uma mudança que é lá da base, né, Natália? Então, assim, você nem precisa se sentir culpada, porque é da nossa cultura mesmo. E agora que a gente sabe... É uma herança que a gente já carrega, né? Exato. E agora que a gente já sabe, o que você vai fazer? Toda vez que você pensar em reclamar, você, opa, respira. É o único exercício que a gente pode tentar fazer na hora de reclamar é respirar. Eu tô na casa hoje da minha mãe, porque ela passou mal na quarentena. Eu tinha ficado exatamente quarentena, não saí, não fiz nada. Então eu pude vir para cá para ficar com ela. E aí eu sempre tive muita dificuldade, porque eu achava que eu sabia de tudo, né? A psicóloga também acha que sabe de tudo, que sabe mandar no comportamento dos outros e tal. E aí o que acontece? Hoje eu já tenho a tranquilidade de não ficar tentando ensinar ela a cuidar da casa dela, a ficar com minha filha. Então toda vez que eu penso em falar assim, não mãe, não faz assim, eu até abro a boca, né? Mas aí eu faço o silêncio. Então tentem fazer isso. Toda vez que você for pensar em reclamar de alguém, em falar para a pessoa fazer aquilo do seu jeito, você dá uma respirada profunda e faz um trabalho do silêncio, né? Um silêncio ali de alguns minutos e aí passa, vai fazer outra coisa. E toda vez que você pensar, né? Ai, nossa, meu marido é difícil. Ai, meu marido não sei o quê. Tenta mudar a chavinha para falar assim, nossa, por que eu casei com ele? O que me fez apaixonar por ele? Nossa, olha os momentos que a gente viveu de namoro que foi muito bom e tal. Então é tentar mudar a chave para a gente não ficar influenciado por essa cultura, né? É até uma pergunta que surgiu de humor. Se o humor que o humor que eu acordei influi o humor que eu estou, ele influi na minha casa? Tipo, acordei nervosa. Que dica que você me dá? Tipo, com toda certeza. Você acordou nervosa, tudo vai te irritar. Né? Tudo vai irritar, né? Aí descamba tudo, né? Só que, gente, assim, não tá tudo perdido, não. Você pode acordar nervosa e aí fazer um trabalho com você de olhar no espelho, olhar em volta, ver as coisas que você conquistou até hoje, respirar e falar, né, por que você está nervosa? Por que acordou nervosa? Qual foi o motivo? Foi um motivo que dá pra gente resolver? Então vamos tentar resolver. Né? Ao invés de ficar nervosa e descontar em tudo que você precisa descontar, menos tudo que você não precisa descontar, menos naquilo que precisa fazer. Então, faça uma autoanálise, né? Tô nervosa? Então, deixa eu acalmar aqui. Comecei a brigar com o Daniel à toa, comecei a apelar e ficar nervosa à toa. Então, deixa eu respirar e ver o porquê que eu tô nervosa, ver se tem solução aquilo ali e tentar transformar o seu dia. Senão, você vai atrapalhar o seu dia inteiro. Né? Senão, aquilo ali automaticamente... E cria aquela cadeia, né? Você vai com o marido, vai com o filho, e vai com o seu chefe, e vai. Exatamente. Pega todo mundo que vem na sua reta, né? Se você não fizer um momento de reflexão e se perguntar por que você tá assim, você vai no piloto automático. Aí você vira refém da sua emoção. Você fica nervosa, você fica triste, é normal, né? O que fica anormal, o que causa problema, é você virar refém daquilo ali. Aí você acorda nervosa. Aí pronto, você abraçou o nervosismo aqui e saiu com ele para as 24 horas do dia. Né? Não, eu tô nervosa, deixa eu entender o que tá acontecendo comigo. Né? Foi alguma coisa que o Daniel fez, foi alguma coisa que eu fiz, né? Então, assim, deixa eu trabalhar para essa raiva, para esse nervosismo não tomar conta de mim e eu começar a meter os pés pelas mãos e prejudicar meu dia. Né? Então, por isso que a gente precisa entender as emoções, conversar com elas, para poder não ser refém dela, né? Isso mesmo. Outra pergunta que surgiu, Lilian, é como lidar com marido e filho em casa, trabalhando nessa quarentena?
né? Tipo, como cada um tem o seu espaço, você sugere que cada um tenha o seu espaço físico ali para trabalhar, porque às vezes a pessoa fala mais alto que você, o seu trabalho requer mais concentração, né? Como lidar com isso? E aí, se você puder falar um pouquinho também do filho, né, puxando a barra da sua saia ali, você trabalhando e o filho querendo atenção, o que você acha que a gente pode fazer para melhorar, para amenizar isso aí? Cada caso é um caso, né? Então vai depender da estrutura da casa, né? Se tem quarto suficiente, se a pessoa precisa trabalhar num determinado horário, se você pode equilibrar isso com o seu, né? Se os dois tiverem um horário X, que é a tarde para trabalhar, vocês vão ter que conversar aí com os chefes, né? Para ver como é que faz para conciliar as reuniões e tudo mais, porque a casa precisa de cuidado e o filho também. Agora, se você é uma pessoa autônoma, que é o seu caso, por exemplo, e que você pode criar um horário seu, e o seu marido tem um horário de 1 às 18 ali para trabalhar, vocês vão tentar entrar num acordo dele cuidar, né, do seu filho no horário X, né, trabalhar no outro horário e ajudar com as outras atividades da casa que precisam ser cuidadas, e um momento vocês dois. E você, no horário que ele está trabalhando, ficar com seu filho, né, tentar ele conciliar a parte da manhã que ele está com seu filho, você cuidar da casa, né? Então é mais ou menos isso. Aqui ele está cuidando do seu filho, aqui você está cuidando da casa. Aqui ele está trabalhando com horário fixo, né? Aqui você está cuidando do seu filho. Aqui ele está te ajudando com algumas coisas da casa que faltaram, e aqui você está trabalhando, né? Porque o seu horário ali teve que mudar. E aí, depois disso tudo, né, fazer aí seu filho dormir e vocês terem um momento de conversar, né, de saber como é que foi o dia do outro, como é que foi o trabalho, porque às vezes no piloto automático você nem sabe o que seu marido está fazendo, ele não sabe o que você está fazendo, e aí o que acontece? Aí você vai falar que ele não lavou bem uma coisa, ele vai falar que o Miguel gritou o tempo inteiro que você não fez nada, então vai ser um momento só de reclamação, e vocês não vão ficar bem. Aí acorda no dia seguinte, dos dois mal. Então aí vira um ciclo, né? Aí fica os dois mal-humorados, aí os dois fazem as coisas de qualquer jeito com raiva, aí não sai nada bem feito. Então é equilibrar, né? Porque vocês precisam ter um equilíbrio entre as atividades do dia e cuidado com vocês também, né? Você precisa ter uma boa qualidade de sono, vocês precisam cuidar do relacionamento de vocês, senão passa os anos, vocês não cuidaram, né? Ficaram só trabalhando, pagando conta. E cada um também, eu acho importante ter o seu momento ali sozinho, né, Lili? De autocuidado. Porque é o que você... olha lá, o Armando falando, preocupa não que eu fico com o Miguel. Outro, olha lá, puxando o saco do Miguel aí, Ainda bem, né, gente? Tá bem equilibrado. Tem os puxa-saco seus, puxa-saco do Daniel, puxa-saco do Miguel. Tá ótimo. Você tem uma rede de apoio maravilhosa. Eu, graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio muito boa mesmo, sabe? Tem pessoas que me apoiam muito, graças a Deus. Isso aí eu não posso reclamar, não. Inclusive, a Amanda e a Natália, ele é minha cunhada, né? E o Armando é casado com ela. Quando eles tinham 2 meses de casados, ficaram com o Miguel para eu e Daniel podermos sair sozinhos. Que lindo, que lindo. Aí eu falo que quando chegar o deles, eu vou retribuir também. Claro. Então, eu vi um meme de uma mãe falando disso, desse momento sozinho. O filho chega e a mãe tá assim, não, meu filho, a mamãe tá aqui no cantinho do pensamento, a mamãe tá pensando em tudo de errado que ela fez. Vai pra lá que a mamãe tem que ficar aqui de castigo. Precisando desse tempo, né? Então, é importante, né, Lilian, a gente ter esse tempo sozinho também, para você fazer as coisas que você gosta, né? É essencial, porque
existe uma situação muito grave de quando a pessoa não cuida de si. O que muitas vezes acontece? A pessoa deixa chegar num nível de saúde mental bem prejudicada, e aí ela só aceita ficar quieta, ficar descansando se ela estiver doente. Então você gera um ciclo no seu cérebro ali de se permitir descansar só quando está mal. E aí o que acontece? A mulher está ali assim, depressiva, deprimida, chorando, aí ela tem a atenção do marido, aí ela pode descansar, aí o marido faz as coisas. Então, olha o ciclo vicioso que a gente cria. A gente vai entrando em exaustão, e aí só se permite ser cuidado e descansar quando está doente. E aí o marido só faz as coisas. Gente, é só um exemplo, tá? Pode ser a mulher também, né? O homem ali em exaustão. Então, a mulher, o marido só faz as coisas, só ajuda em casa na hora que a mulher está doente. E aí o que ela aprende? Que ela só vai ter a ajuda e o cuidado do outro quando ela estiver doente. Então, é essencial a gente ter equilíbrio em todas as áreas da vida. Aqui a gente equilibrou coisas práticas, né? Assim, mais ou menos prático, né? Eu falar cuidar do Miguel, da casa, não é tão prático assim, não. Mas é só para organizar horários. É só organizar horários. Mas dentro desses horários, tem que ter, sim, um momento de respirar, né? Não precisa ser meia hora de respiração, 10 minutos, 5 minutos de respiração, um banho delicioso, relaxante, uma música gostosa, né? A mãe, por exemplo, quando vira mãe, não pode nem ir no banheiro sozinha, né, gente? O menino tá lá batendo na porta e tal. Eu tenho um exemplo assim. Isso quando tá lá segurando o seu joelho, literalmente, isso né? Que eu ia falar, tipo, tem um desenho muito legal que é assim, é o Davi escrito, que é eu no banheiro, né? Aí tem a bonequinha lá, tá a bonequinha no banheiro, aí o menino vai e abre a porta, aí a mãe fala assim, fecha a porta, menino. Aí ele entra no banheiro e fecha a porta. Né? Ele entrou, ele não saiu. Né? É tipo assim, então é bem assim. É bem assim. Então, assim, ter esse diálogo, sabe? Eu preciso do meu momento ali, do meu banheiro, do meu banho, né? O momento que o Miguel dormiu, deixa eu dar uma descansada aqui, né? Ver algum filme e tudo mais. Um momento seu e um momento do casal. E aí tem tudo, né? Você pode colocar a religião nisso daí, que às vezes a pessoa abandona tudo na vida, né? Aí abandona a religião, abandona os contatos com amigas, né? Abandona, às vezes a pessoa gosta de cantar, de dançar, de viajar. Aí abandona isso tudo. Hoje a gente não está podendo viajar, né? Mas a gente pode tentar colocar coisas. Eu dei o exemplo na última live. Você falou, Lília, o que eu faço quando eu estiver assim, pilhada por conta da pia, não sei o quê, e eu já lavei, já passei e tal. Então eu falei assim, então também faz 4 coisas que te fazem bem. E não precisam ser coisas exorbitantes. As pessoas acham que para ficar bem tem que fazer coisas mirabolantes. Não é. São coisas simples. O tal do elogio, né? Quer ficar bem com seu marido, mas ainda tá meio assim, né? Faz um elogio assim de leve. Fala, nossa, dá uma tá cheiroso. mansada, né? Nossa, ele passa aqui, nossa, tá cheiroso. Passa, vocês estão ainda brigados, ainda passa aí direto. Você tá cheiroso. Aí ele, ainda continua assim, né? Vai tentando fazer coisas leves no dia, né? Olha para o céu, vê alguma foto sua que te traz uma recordação boa. Então, no seu dia, vai tentando colocar coisas de autocuidado, né? Eu sempre indiquei para meus pacientes massagem, né? Essas coisas assim de toque e tudo mais. Daqui para frente, eu vou ter que trabalhar de uma outra forma, né? Porque com o coronavírus a gente tem aprendido outras coisas, né? De contato, de toque, mas existem coisas que são essenciais para a nossa saúde mental, né? Eu falo assim, eu já tive paciente que toda vez que começava a brigar, eu receitava, né, para eles que, vai viajar, né? Toda vez que vocês viajam, vai para Macacos, viagemzinha aqui de interior, vai para Macacos, Sabará, qualquer pousadazinha para vocês relaxarem, para ter momento só seus. E aí o que acontecia? Eu voltava e estava bem. Então existem remédios naturais que as pessoas ignoram, sabe? Remédio natural, você ter falado com ele que ele é um bom pai, sabe? Isso causa uma sensação nele que você não tem ideia. Da mesma forma que eu falei da aluna, né? Que a professora falou que ela é importante.
Então, palavras são essenciais. Aquela coisa assim, ele sabe que eu gosto dele. Ela sabe que eu acho ela bonita. Não, fala. Nossa, você é linda, sabe? Nossa, você é muito importante, eu te admiro como profissional. As pessoas não adivinham nem as coisas ruins e nem as coisas boas. As coisas ruins... E a gente também é saber aceitar, né, Lília? Saber aceitar aquilo ali. Porque uma coisa, ele sempre fala, eu acordo daquele jeito, né? Ele, nossa, tá linda, princesa. Aí eu falo assim, você tá me zoando, né? Você tá zoando com a minha cara. Ele, não, eu não posso te achar bonita? Eu falo, obrigada. Então a gente saber... A gente acha que tá querendo alguma coisa, né? É muito cultural, né, Lília? A gente também não saber aceitar um elogio, né? Eu acho que tudo... A gente precisa aprender demais, né? A gente tem um caminho tão grande para percorrer. Aqui, é super cultural, porque olha só, quem nunca respondeu assim, nossa, você tá tão linda, você é tão linda. São seus olhos. Que isso, tô nada, não. Nossa! Sempre tem uma resposta para diminuir o elogio. É uma tática que eu uso. São seus olhos, obrigada. Porque eu fico sem graça. Por que qualquer outra coisa, seus olhos, entendeu? Só fala obrigada. A gente não sabe, né, receber um elogio. Não. E é tão importante porque é um carinho na alma, né? Eu acho que é um... nem sei explicar. Foi o exemplo que eu dei, né? Do CDF lá, que ele faz as coisas certinho, é muito inteligente, e o elogio é tido como uma piada. Então, às vezes, quando a pessoa elogia a outra, culturalmente a gente acha que está querendo alguma coisa, que é interesse, ou que a pessoa é falsa. Mentira, falsa, né? Ou então, o que você tá querendo, né? Tá me chamando de linda aqui por quê? Vem não, tá? Vem não, que eu tenho muita coisa pra fazer hoje. Então, assim, a gente tá sempre negando o carinho e o elogio do outro, porque culturalmente a gente aprendeu que é negativo ou a pessoa tá querendo alguma coisa, né? Então, a gente precisa mudar essa cultura. Lá, tá vendo? Eu sempre te falei que te admiro demais. Fala assim, muito obrigada. Muito obrigada. Ela é minha tia, tá, gente? Que eu amo muito também. Eu acho isso. A gente tem que deixar as pessoas saberem, né, Lilian? Quando elas são especiais pra gente. Às vezes a gente tem essa desculpa, né, de correria do dia a dia, né? Mas eu acho que esse período de quarentena que a gente tá voltando pra dentro, que né, a gente tá olhando pro outro, eu acho que é uma oportunidade muito grande da gente trabalhar isso, né? Eu vou dar só uma dica, depois você fica de olho aí na hora. Quando você... Eu não sei quando... Eu não sei que horas que a gente entrou. Acho que deve estar caindo. Deve estar caindo já. Se cair, gente, nos desculpe. A reportagem é muito boa, porque quando a gente está trabalhando, a gente tem muita habilidade para elogiar o colega de trabalho, né? As pessoas que estão ali com a gente no trabalho, salvo aquelas pessoas que ficam sempre brigando, mas a gente tem muita habilidade para falar coisas boas no trabalho. Chega em casa, você quer descansar, e aí como já está tudo ali, né, já casou e tudo mais, aí não tem o trabalho de fazer o mesmo que faz fora de casa, dentro de casa. Então desconta tudo de ruim aqui, não elogia, né? Por isso que está sendo colocada a prova, porque a gente precisa aprender a fazer isso dentro de casa. Porque o nosso cérebro, gente, ele tem uma capacidade imensa de acostumar, né? Então, aqui, sua tia te elogiou, né? As pessoas de fora, elas podem elogiar a gente, mas será que dentro de casa elas estão fazendo a mesma coisa? A gente tem muita facilidade de elogiar amigo. Não, eu te amo, amiga, não sei o que saudade, não. Mas, às vezes, faz isso dentro de casa, né? Pega o filho, a gente faz isso o tempo inteiro, mas, assim, pega o marido, pega a mãe e abraça. Eu lembro que minha avó falava, quando todo mundo falava, nossa, a Lília, ela gosta de abraçar a gente, né? É bom, porque era uma cultura de não abraçar muito. Antigamente o povo não era muito de pegar demais, não, né? Tanto minha avó quanto meu avô falavam com as pessoas, falavam, nossa, a Lília gosta de abraçar, né? Então, assim, pegar, abraçar, falar que ama as pessoas de casa, né? Essa quarentena está sendo sensacional para resgatar isso, que a gente faz tão bem lá fora, e às vezes não faz dentro de casa. Né? E é delicioso. Por que o cérebro tem o costume de acostumar? Eu vou dar um exemplo. Você quis muito um vestido. Aí você comprou aquele vestido. Você saiu da loja com o vestido na sacola, já passa numa outra loja e fala, nossa, que vestido maravilhoso. Aí você já quer outro. Né? Isso quando você não compra uma coisa grande. Aí você queria muito um carro.
Aí compra um carro, sai lá da concessionária, dirigindo o carro, aí passa, toda feliz, empolgada. Aí passa um mês, você já não tem aquela empolgação mais. A família é a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente acostuma, tá ali todo dia, eu não preciso fazer muito esforço. Agora no emprego eu E posso não ser deve mandada ser assim, embora. porque são as pessoas que estão com a gente todos os dias, na hora da dificuldade, né? A gente conta com quem? Com quem está dentro da nossa casa, com a nossa família, né? Então, esse é um assunto que, né, Lilian, acho que a gente tem que ter muito tratar cuidado. sempre disso, porque é a florzinha, né, que a gente tem que regar ali todo dia, porque senão morre. Exatamente. E as pessoas acham que não, né? Já tá ali, já conquistou, não precisa fazer mais esforço. Um exercício que eu queria passar para vocês, peguem um caderno e anotem o que você gostaria, né? Um marido perfeito. Anota, né? O que ele tinha que ter, o que ele devia fazer, tudo que ele podia fazer na vida, não sei o que, não. Aí anota bastante, tá? Tudo que você gostaria que ele não fizesse, né? E tudo mais. E aí, depois de fazer esse exercício, mas tenham essa consciência, viu, gente? Eu gosto de fazer, depois mandar o resto da atividade. Mas depois vocês se questionem se vocês são essa esposa perfeita que vocês gostariam que o marido fosse. Então, anota tudo que você gostaria no outro. Ai, falta 20 segundos. E passa um olhar para você. Você é isso tudo também? Então vamos fazer esse exercício, hein, gente? E aí a gente volta, né, Lilian, com outras coisas. Sempre. Vamos sair, então, porque senão não